Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 3 de março. Que bom que você está conosco, você que está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, pelo sistema digital e analógico, também na NET Claro TV nos canais 190 e 690. Estamos ao vivo também no portal sba1.com. É o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, análises e, claro, você tem aí a transmissão do Canal do Boi e do Agro Canal. No Paraguai e aqui no Brasil também você tem a possibilidade da Neo TV, TV por assinatura. E a partir deste momento você está nos acompanhando no estado do Mato Grosso do Sul em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, linkada aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que traz para você sempre aquilo que é importante para a realização de bons negócios, os elementos econômicos e financeiros que tangem a agricultura e a pecuária nacional. Como disse na nossa escalada, hoje é um dia de falar de cadeia produtiva da carne bovina. Temos muitos convidados participando desta edição do programa e antes de começar, eu vou trazer como é que vem os negócios neste momento para o boi gordo no mercado futuro, na B3 aqui no Brasil. Você acompanha comigo agora os dados, os negócios que nós temos agora, posições de curto prazo na tela, é o que a Agricultura BR destaca para você. Nós temos aqui os destaques para a posição de março a R$ 307,15, uma alta de 0,57% neste momento, nesta posição de curto prazo. Maio vindo a R$ 299,70, alta de 0,69%. Posição de agosto vem neste momento a R$ 271,60, vem neste momento em equilíbrio técnico com 0,07%, viés de queda, ainda assim estável. Posição de outubro também em estabilidade a R$ 307,35, o valor da arroba do boi gordo é o que nós vamos destacando neste momento no Agricultura BR, começando esse programa muito especial. Bom, e eu tinha apresentado já na escalada, se você chegou agora, nós temos hoje grandes convidados para falar a respeito da cadeia produtiva da carne bovina. Quero dar uma boa tarde a todos. Aqui no estúdio nós temos o Carlos Furlan, pecuarista no estado do Mato Grosso do Sul, nosso convidado no dia de hoje. Um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, Furlan. Também Rafael Gratão, pecuarista, presidente do Movimento Nacional dos Produtores. Temos também o Caio Rossato, da PEC BR, aqui nos nossos estúdios. Boa tarde a vocês que estão aqui conosco. Nós temos também em São Paulo convidados, nós temos o Maurício Nogueira, da Atenagro, que vai participar do programa conosco, e também a Andréa Mesquita, do Território da Carne. E eu quero começar esse programa falando, boa tarde a vocês, né? Apareceu ali na tela, boa tarde a vocês também. Eu quero começar esse programa falando a respeito da questão que já traz um grande impacto ao consumidor e tem causado algum tipo de polêmica, de discussões em relação ao que tem sido feito no Brasil com relação à carne bovina. Os valores se elevaram para toda a cadeia produtiva. É por isso que eu vou começar essa edição conversando agora com a Andréa Mesquita, o pessoal aqui não deu, começando com a Andréa Mesquita, que está conosco lá em São Paulo e vai falar conosco um pouco a respeito do que vem acontecendo. Andréa, é um prazer tê-la mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, e eu quero saber como que você avalia este momento, como que este momento da cadeia produtiva da carne bovina tem impactado nos negócios, no comércio varejista de carnes. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. E realmente tudo que a gente mexe no bolso do consumidor incomoda muita gente, né? Eu vou defender aqui o lado do varejo, vou falar como que tem se posicionado o mercado varejista e a gente tem percebido, assim como já percebemos em outros países, em outras ocasiões, que o consumo de carne bovina, ele está se segmentando cada vez mais, né? Cada vez que a gente mexe no preço, a gente mexe em quem é esse consumidor que escolhe comprar essa carne. Então, diante de todo esse cenário,
a gente vê uma manobra acontecendo no varejo do tipo de cliente que está sendo atendido. Então, especificamente o varejo de carne, a qual eu atuo mais, que é aquele que tem se diferenciado e entregue muito mais do que carne, e sim conveniência, valor agregado, esse mercado ele não sentiu tanto impacto. Isso porque, claro, o preço de aquisição aumentou, mas a gente tem um consumidor que tem um menor impacto no bolso diante de tudo que está acontecendo. Agora, para aquele mercado que vende para classe C, que vende para aquele consumidor que faz conta, que ainda tem que diminuir a quantidade para continuar comendo carne bovina, definitivamente esse mercado sentiu uma substituição da matéria do consumo, né, de proteína branca, principalmente, porque de fato pesou no orçamento do consumidor. Então, de forma geral, Fabiana, a gente pode começar dizendo que para quem atende o consumidor de maior exigência, que procura produto de valor agregado, eu posso dizer aqui que de vários clientes que a gente acompanha, janeiro de 2021 foi muito melhor do que janeiro de 2020, acreditem vocês ou não. Muito bem, Andréia, está aqui o posicionamento, trazendo a questão do comércio varejista de carnes. E agora eu vou fazer um questionamento para o Maurício Nogueira, que é o nosso analista hoje, está participando ao vivo aqui conosco no Agricultura BR, sempre um prazer enorme. Já deixando a pergunta para os pecuaristas que estão aqui no estúdio. E, Maurício, há pouco eu trazia o mercado futuro do boi gordo lá na B3, acho que o mais curto prazo, se não estou enganado, R$ 307 arroba, né, com valores ali elevados para esse período do ano, para o curto prazo, as 4 posições de mais curto prazo. Como é que você tem avaliado esse momento para a pecuária brasileira? É justo esse valor para o pecuarista? Porque o pecuarista vem perdendo nos últimos 15, 16 anos em vários aspectos. Quando teve a fusão das indústrias frigoríficas, que foi patrocinada pelo próprio dinheiro público, através de BNDES, as questões de formação de cartel, por exemplo, a aftosa que aconteceu, sem falar dos ciclos pecuários que o pecuarista acaba perdendo de uma maneira geral. Esses valores hoje estão começando a compensar essas perdas desses últimos 15, 16 anos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aí a todos. Prazer estar aí com vocês. Eu não gosto muito do termo justo, né, para o mercado. Acho que não é uma forma correta de avaliar, né? A gente a gente responde à oferta e demanda, né? A pecuária brasileira tem um histórico particular, então a pecuária ela cresceu muito, não demandando, né? Essa é uma conversa que a gente tem com os ambientalistas, ela não demandou desmatamento, né? O desmatamento e a ocupação da área demandou animais. Então a gente criou um rebanho muito grande para acomodar esse avanço para o interior. E esse rebanho começou a ser organizado, ele começou a se equilibrar a partir da consolidação do Plano Real. Então, você coloca parâmetros na economia e o ganho que era expansão e estoque passa a ser giro e produtividade. Isso leva muitos anos para se organizar de fato. E agora nós estamos vivendo um momento em que a demanda e a oferta estão equilibradas. Então, o que vai fazer com que a oferta responda? Vai ser o pacote tecnológico no campo e não mais os estoques. Então, você tem um momento do ciclo pecuário bem interessante, bem diferente, com uma valorização sequencial aí, recorde para o período pós-Plano Real, né? O mercado continua o mesmo, nós vamos ter estímulo, vai produzir bezerro, nós vamos atender essa oferta daqui a alguns anos, né? Mas nós estamos chegando num nível de preços que são remuneradores de acordo com a economia, com os fundamentos da economia, né? Então, nesse ano que a gente tem oferta restrita de animais para abate, a gente ainda tem uma demanda muito forte que vem sendo puxada no vácuo da queda de produção de proteínas, né? Principalmente causada aí pela peste suína africana lá na Ásia, né? Mais concentrado na China. Então, a gente passa a ter um volume de exportação mais considerável, que embora não seja tão superior ao mercado, não seja, na verdade, não é superior à média histórica, né? Ele está por volta aí de 25% a 30% da carne. Só que dentro do mercado dos frigoríficos organizados é uma proporção muito grande. Então, a gente está vivendo, de fato,
uma precificação aí puxada pelas exportações. Claro que isso traz vantagem para quem exporta e traz desvantagem para quem não exporta, né? Então, a Andrea comentou bem aí do perfil de carnes de melhor qualidade, isso de fato a gente tem reparado que o pessoal está conseguindo registrar bons ganhos, mas a operação abate de bovinos e carne no mercado interno está bem apertada para os frigoríficos. Com relação aos produtores, né? Os produtores tiveram que viver esse momento todo. São momentos de muita incerteza e eu acredito que tenha sido pior até 2008. De 2008 em diante melhorou um pouquinho, né? Já começou a favorecer pacotes tecnológicos mais altos. Aí você vê o crescimento de tecnologias como confinamento, por exemplo, né? E hoje nós estamos vivendo um momento de grande estímulo para a tecnificação. No caso do comprador de bezerro, a relação de troca assusta nesse momento, nós estamos chegando em patamares que deixa pouca margem. Então, o produtor que comprou um bezerro ou um boi para terminar, ele tem que administrar muito bem esse risco. E esse risco nós não estamos falando só de mercado futuro, ele não pode ter um risco técnico na fazenda. Então, ele não pode errar, né? A grande pergunta que se faz, eu consigo pagar um bezerro no preço que está para vender um boi gordo? Né? Ela está errada. Você tem que perguntar que tipo de bezerro eu tenho que comprar nesse preço para conseguir pagar na hora que eu for vender um boi gordo. E aí nós já estamos falando de eficiência técnica e tudo mais, né? Eu acredito, evidentemente, que o momento é passageiro, é um momento que nós estamos vivendo muitas mudanças, inclusive em relação a hábito de consumo e hábito de compra. Isso pode trazer um impacto muito grande na diferença de markup entre o que é vendido pelos frigoríficos e o que chega para o consumidor lá na frente, né? Então, tanto nas casas, nós estamos aprendendo a cozinhar melhor, acho que a Andrea pode até falar melhor desse assunto, como hábito de compra, que antes a gente ia no mercado, comprava, tinha pouca... o hábito de checar preços era menor. Hoje, com essa questão da pandemia, a gente, mesmo que volte a comprar direto nos supermercados e não online, o pessoal aprendeu a pesquisar preço. E aí tem uma coisa que eu sei que os produtores vão ficar até um pouco incomodados, né, com o que eu vou falar, mas a gente tem que falar isso, né? Toda vez que nós tentamos medir impacto de cartel de frigorífico, nós provamos o contrário, né? Os frigoríficos estão concentrados, compraram outras plantas, fizeram um monte de coisa mesmo, mas nós nunca conseguimos provar deturpação de preços de oferta, deturpação de fundamentos do mercado. Oferta e demanda sempre foram coerentes com os preços. E aonde a gente tem um problema maior de competição está lá no varejo. E esse problema, nesse momento, pode estar sendo resolvido. Então, eu vejo com bons olhos essa característica que nós estamos vendo acontecer agora nesses 2 anos aí de pandemia, né? Certo, Maurício, a gente já volta a se falar. Bom, eu vou continuar aqui falando a respeito do assunto, porque agora eu converso com os nossos convidados. Bom, eu vou começar aqui pelo Carlos Furlan. Furlan, primeiro eu gostaria que você, para falar com o público aqui nosso do Agricultura BR do Canal do Boi, falasse um pouco como é que é a sua atividade pecuária, né? Quais são os segmentos de pecuária que você atua. E em relação à sua atividade, esses valores que nós temos vistos, agora de um ano para cá, vamos colocar que de um ano para cá nós temos valores um pouco mais cheios, se eles estão remuneradores frente aos custos de produção que você está tendo na fazenda. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um produtor pequeno, nós estamos lotados aqui no Mato Grosso do Sul e a gente faz hoje, fazemos uma pecuária de ciclo curto, e eu faço a recria e engorda. E nesse processo da recria e engorda, nesses últimos 18 meses, a gente percebeu uma retomada de valores no preço do boi gordo, só que teve uma retomada assim, muito acentuada da reposição. A nossa reposição ficou muito cara, ultrapassando assim, limites que antigamente a gente tinha 2,2 para trocar um boi, hoje a gente tem 1,7, 1,8, que nem o nosso amigo aí acabou de falar, a gente percebeu que ficou a margem mais apertada. É muito difícil a gente ter uma previsão, né? Como é que vai ficar esse boi que é comprado agora, esse bezerro que é comprado agora para vender esse boi gordo daqui uns dias, daqui um ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos.
como é que vai estar o mercado. Então eu estou sentindo bastante dificuldade em adquirir novos animais, seja ele de racial Nelore ou de cruzamento. Os preços estão bastante elevados e eu acredito assim que o pecuarista tem que ter bastante cautela e cuidar bastante do seu sistema produtivo. Nós entendemos que o setor produtivo ele agrega bastante valor. À medida que você tem uma pecuária bem organizada, com uma gestão na fazenda bem adequada, com uns colaboradores que atuam de forma bastante previsível, a gente ainda segue firme. Acredito assim que a pessoa que tem aquele estoque, né, que vem mantendo com regularidade a troca do gordo pelo bezerro constantemente, ele vem acompanhando esse estímulo de alta. À medida que você, às vezes, tem um espaço de tempo, que o boi pulou de patamar, fica um pouco difícil. Percebo também que hoje, os investimentos na fazenda, a reposição, tudo aquilo que você tem que fazer na fazenda para aumentar a sua rentabilidade, como reforma de pastagem, como todo o procedimento de dividir água, todos os processos de proteico e ração que você tem que ter na fazenda, os custos foram modificados e a gente precisa ter bastante cautela no que fazer. Mas ainda acredito que aquela pecuária de ciclo curto, onde a gente intensifica toda a nossa produção, ainda é o melhor caminho a ser tomado. Temos que intensificar, temos que fazer uma certa diferença, estar de olho no mercado. Essa expectativa que você falou de boi, né, agora para março de R$ 307, é difícil para o consumidor, né, adquirir a carne. Essa expectativa que a gente tem aí de 25% a 30% da nossa carne ser exportada, isso deve continuar, eu acho, né, essa questão da peste suína e a quantidade dessa proteína animal no mundo. Eu acho que aí a gente vai ter uma expectativa a médio prazo desse produto bezerro e boi gordo com uma certa dificuldade em retornar a patamares anteriores. Eu acredito que os patamares que nós vamos ter daqui para frente são patamares mais elevados. Nós temos agora a safra e na safra a gente está tendo o boi sem ter recuo de preço. Eu percebo que a indústria frigorífica quer recuar o preço, mas ela está tendo dificuldade devido a fechar as escalas e esse boi gordo, que hoje a gente não tem ele assim em abundância. Eu tenho observado também uma grande alteração em relação ao clima. A nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, né, salvaguarda algumas regiões, mas a gente percebe que está faltando chuva. Os nossos mananciais, as nossas represas ainda foram uma quantidade de chuva amena para o nosso período, né, de novembro para cá. Isso talvez impactou bastante nesse boi gordo sendo feito de capim, né? Então o boi gordo que é feito de ração, o custo ficou elevado, o boi de capim, que é aquele boi que daria um pouco mais de lucro, a gente está tendo dificuldade em ter esse tipo de capim adequado para o nosso momento, né? Mas estou bastante animado, espero que o poder de compra do nosso pecuarista continue em patamares bons e acredito que o mercado vai ditar as próximas regras, né, até chegar nessa final de entre safra agora, né? Rafael Gratão, pecuarista também, presidente do Movimento Nacional dos Produtores. Esse é um momento que podemos dizer ser histórico para a pecuária bovina de corte brasileira. Como é que você tem conseguido definir as suas questões ligadas à rentabilidade e o impacto dos custos de produção, que também se elevaram? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com grandes participantes para discutir um tema muito importante hoje na pecuária. A gente está vendo recordes a cada dia, né? Recorde do preço do bezerro, recorde do preço do boi, e isso é muito gratificante para os ouvidos do pecuarista, né? Só que a gente não pode deixar de esquecer e fazer uma boa gestão da propriedade. Uma boa gestão, está aqui um exemplo de bom consultor e analista, o Maurício Nogueira, amigo meu, faz tempo que eu não via. O Furlan também é um bom gestor, ele é um produtor exemplar aqui no Mato Grosso do Sul, é muito satisfatório ser amigo dele e conviver com essa evolução dele e essa fazenda, uma fazenda que é um exemplo para nós. Então, como eu disse, bom som a gente ouvir recordes, né? Recordes do preço do bezerro, recordes do preço do boi, e é ruim o som também a gente ouvir os recordes do preço de custo. Eu peguei alguns dados aqui lá na entidade, para a gente passar para os telespectadores. Nos últimos 6 anos o milho subiu 301%, e o milho hoje é o nosso maior insumo para produzir um boi gordo.
Enquanto isso, o boi subiu 109%. Então, esse poder de margem que você me perguntou está diminuindo muito. Não sei o que vai acontecer para frente. A gente aposta que o boi continua subindo, né? E aí também tem o outro lado que a nossa colega falou, que é a questão do consumidor, que é o que viabiliza o preço da carne e o preço do boi. Então, assim, o futuro é incerto ainda hoje devido a essa pandemia que a gente vem passando. E a gente espera como produtor que esse boi suba mais um pouco e os custos se ajustem, né? Para a gente ter uma boa margem. Como o Furlan já disse, quem tem estoque de animais a preços de 2020, começo do ano, está tendo bons lucros, bons resultados. Mas quando ele vai ao mercado e compra esse bezerro e planeja esse bezerro para ser abatido daqui 1 ano, 2 anos, a gente fica um pouco cauteloso. Então eu volto a dizer que a gestão da propriedade é de suma importância e aquelas pessoas que fazem uma boa gestão e investem em lugares certos. Quais são os lugares certos na propriedade? Investir na pastagem, né? A pastagem, como o Furlan disse, é o alimento do boi mais barato e mais lucrativo. A gente tem uma deficiência de água, como o Furlan disse, e nas fazendas que estão corrigindo o solo, fazendo igual na agricultura, adubando, corrigindo o solo, os pastos estão bem melhores que o resto dos produtores que não fazem e não usam essa tecnologia. O Maurício é um grande defensor de quem usa a tecnologia, quem acelera o ciclo, é o que dá resultado. E nós, como produtores, a cada dia que passa, estamos enxergando mais isso, de fato, nas nossas propriedades. E esse é o tema que a gente entra no trabalho, na atividade do Caio Rossato, da PEC-BR, que é exatamente fazer isso, Caio, é conseguir trazer um impacto menor para os custos de produção, reduzindo, ficando mais efetivo, mais eficiente no campo. Como é que isso tem reduzido os custos de produção dos pecuaristas nas propriedades em que você atua? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado mais uma vez ao Canal do Boi pelo convite. Obrigado pelos convidados também. É uma satisfação enorme estar fazendo parte dessa mesa redonda. Com certeza, eu concordo com o que todo mundo falou aqui, principalmente na questão do pacote tecnológico, né? Esse ano é um ano de grande planejamento nutricional, principalmente, eu acredito, porque os insumos estão assim de forma bem relevantes, né? Então, o produtor que não se adequar a essa nova estratégia nutricional, a encurtar o ciclo, né? A entender qual é a melhor maneira dele terminar seus animais, qual é o objetivo que ele tem que traçar na fazenda, ele não vai se preocupar tanto com o mercado, né? Claro que a gente tem que ter essa preocupação em si, e esse ano está sendo um ano muito atípico, né? Um ano bem atípico, porque seria um ano de folga, vamos dizer assim, para o frigorífico, onde ele teria mais ofertas e disponibilidade de animais gordos, né? Historicamente, o primeiro semestre é um ano muito favorável para o frigorífico e nós estamos vivendo o inverso disso, né? Estamos num bimestre bem ruim para o frigorífico, onde o subproduto está conseguindo manter a conta fechada, né? E as exportações. Então a gente vem 18% a menos de abate de janeiro comparando com o ano de 2020. Então é pouco demais, é muito alto esse índice de redução. E você vê que as plantas frigoríficas em si estão trabalhando de 60%, 70% da capacidade, né? Então 30%, 40% de uma planta frigorífica trabalhando de forma ociosa é um prejuízo para a indústria, né? Porque o custo fixo é muito elevado. E hoje a gente percebe isso. Então, o produtor que se organizar, o planejamento nutricional, nós temos as ferramentas de mercado futuro, né? Ela é uma ferramenta maravilhosa para o pecuarista não ficar à mercê da especulação. Esse é um ano, acredito que muito maior da atenção nesse sentido, desse pacote tecnológico, também do mercado futuro, do que ele te oferece, para que você possa realmente não se preocupar tanto com a especulação do mercado do boi gordo, que realmente está pressionado para a queda, né? A gente tem que falar isso, que realmente o pequeno frigorífico está com menor poder de barganha devido ao mercado interno não estar aquecido. Então, mesmo com um volume de oferta baixa de carne com osso, eles não estão conseguindo repassar e isso é preocupante. É preocupante porque a gente tem que entender até onde tem teto, né, a carne bovina em si. Então, realmente, eu acho que é um ano para se analisar, para se estruturar muito bem, trabalhar com bons parceiros, né? Ver o que o vizinho está fazendo certo, o que ele está fazendo de errado, aprender com ele, se unir, para que a gente não possa ficar na mão do mercado mais uma vez, né? Muito bem, Caio. Olha, hoje nós não estamos tendo a participação dos representantes da indústria frigorífica, mas eles agendaram conosco, vão participar do Agricultura BR segunda edição, a edição do 12h10, nesta próxima quinta-feira. Nós vamos fazer entrevistas para
entender também os custos de produção e rentabilidade desta indústria frigorífica. Eu vou para o nosso primeiro intervalo comercial. Eu lembro sempre que a sua participação é importante, então participe conosco, mande a sua mensagem no 67991733737, o WhatsApp do Agricultura BR. Estou esperando aqui a sua participação. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco voltamos com os nossos convidados, falando a respeito dos temas ligados à cadeia produtiva da carne bovina. Eu volto já. Agricultura BR, segunda edição, de volta aqui o Canal do Boi, trazendo para você debates sempre importantes sobre temas para a produção rural brasileira. Hoje falando sobre a cadeia produtiva da carne bovina, relacionando os custos de produção e a rentabilidade nos elos dessa cadeia. Não é só da produção pecuária, mas sim dos elos da cadeia. Para falar a respeito deste assunto, nós temos aqui em nossos estúdios o pecuarista Carlos Furlan, nosso convidado, está aqui conosco, também o Rafael Gratão, pecuarista e presidente do Movimento Nacional dos Produtores, Caio Rossato também aqui nos nossos estúdios da PEC-BR, falando a respeito de como que estão as ações aí na pecuária brasileira, nas fazendas. Temos também como convidados o Maurício Nogueira, da Atenagro, participando conosco, e a Andréa Mesquita, e daqui a pouco o Rogério Goulart, também da Carta Pecuária, participando aqui do Agricultura BR. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para a Andréa, principalmente relacionado ao contato direto com o consumidor, em torno das informações. Andréa, agora há pouco eu estava olhando aqui uma mensagem de um telespectador que em uma das minhas mídias sociais, o Raul Milton mandou essa mensagem. Ele estava dizendo o seguinte, que as informações para o consumidor melhoraram muito, principalmente em relação à utilização dos cortes nos grandes centros. Essas informações de como utilizar melhor os cortes, não pela classificação da carne, mas sim na classificação de como prepará-la, melhorou também o acesso, e isso pode aumentar também o consumo no Brasil, utilizando outros cortes não tradicionais? Sem dúvida nenhuma, Fabiano, faz todo sentido essa colocação, porque o mercado da carne, ele por muito tempo vendeu carne para especialista de carne, né? Então a gente vende característica, a gente não vende o benefício daquele item. Quando a gente passa a vender esse benefício, que é um preparo mais rápido, um produto nutritivo, agilidade com as crianças em casa, o consumidor tende a ver naquele produto algo mais do que simplesmente dizer que é um produto com marmoreio 5, com a cobertura de gordura de 2 centímetros, enfim. Então a gente passou sim a agregar valor através do atendimento e da transformação de um produto também para o dia a dia. E isso começa a fazer sentido para o varejo, que, claro, como foi falado pelo Maurício aqui, enfrenta uma concorrência direta com supermercados, que também é varejo, mas trabalha com outro tipo de público, que é a venda consultiva, né? Então, quando eu apresento os benefícios desse produto e faço com que o meu consumidor entenda que, mesmo que o valor por quilo daquele produto seja superior a que ele estava acostumado, ele não tem quebra em casa, ele não precisa gastar tempo com a limpeza daquele produto, ele já está com o produto porcionado, já é um produto em cubos ou em iscas, que traz economia não só de produto, como também em economia de tempo. Associado a isso, a gente tem também as melhorias na conservação, né? Então, uma conta que muitas vezes não está na ponta do lápis é o quanto que a gente perde de carne em casa por falta de habilidade no preparo. E durante a pandemia, a gente percebeu uma movimentação desse consumidor que consumia carne bovina em restaurantes, passando a consumir em casa por razões da pandemia. Quando o consumidor vai para casa para preparar esse produto em casa, aí sim ele começa a fazer a conta por porção. Então, o varejo está aprendendo não só a vender benefício, mas também a vender a carne por porção e não por quilo. E eu sempre dou alguns exemplos aqui, que eu vou deixar reflexão para vocês, que se a gente comprasse café em cápsula, aquele que a gente põe na máquina em casa, por quilo, ninguém compraria, porque o valor do quilo sairia pelo menos 500, 600 reais do café. Então, a gente precisa parar de vender quilo de carne e passar a vender soluções nutricionais para os consumidores. Tá certo, André, um ponto de vista bem interessante a respeito do que nós temos hoje em relação ao consumo de carne no Brasil. E dando sequência, eu vou voltar a falar com o Maurício Nogueira, da Atenagro, está conosco aqui, está na nossa tela agora sim ele está conosco.
Maurício, um dos aspectos colocados aqui pelos pecuaristas que estão no estúdio conosco e também pelo Caio, que é da consultoria, é em relação a você conseguir ter pacotes tecnológicos implementados que tragam uma redução para o ciclo pecuário. Isso demanda investimentos para a pecuária brasileira. Em relação ao momento de investimento, esse agora, né, eu falo de vez em quando com o Marcos Fava Neves, ele sempre fala que é um momento de ficar melhor e não maior. Esse momento é o de fazer essas aquisições de pacotes pensando em terminar bovinos mais rápido? Boa pergunta, Fabiano. Só reforçar um número aí que o Rafael passou, né? Nós estamos projetando para esse ano aqui um aumento de custo de nutrição por volta de 40%, né? E o preço médio da pecuária do ano deve aumentar da ordem de 20% a 25% em relação a 2020. Quer dizer, nós vamos ter um aperto de margem, né? Que não é uma análise direta, a gente precisa colocar isso tudo na análise, mas só para reforçar, né? Então, concordo aí com o que o Marcos fala, né? É hora de ficar melhor agora, não crescer. Se puder crescer, ótimo, mas é mais difícil, né? Eu sempre costumo dizer aí que as fazendas, elas são quebradas, né? O pessoal planta a semente de um resultado ruim quando os preços estão bons, não o contrário, né? Isso, claro, vai se consolidar quando os preços caem, mas é geralmente nos preços altos que a gente toma decisões ruins. E, de fato, você sair de um nível tecnológico para outro, você tem que investir, né? E o pesado da pecuária, que é um engano que o pessoal comete quando analisa agronegócio, é que, em tese, a agricultura tem que investir mais do que a pecuária por hectare, porque faz barracões, compra maquinários sofisticados, informatizados e tudo aquilo, e a pecuária não. Mas não é a verdade. Quando a gente inclui o rebanho no ganho tecnológico, a pecuária tem que investir muito mais que a agricultura. E esse é um dos motivos que torna a pecuária também um pouco mais atrasada, né? Não é que o pecuarista é atrasado, é que é mais difícil implementar tecnologia na pecuária. Mas respondendo a sua pergunta, com uma observação dos últimos 2 anos, até foi uma discussão grande que a gente teve, inclusive em fazendas aí do Mato Grosso do Sul, se valia a pena investir mais em tecnologia na pecuária ou arrendar para soja ou cana e vender o rebanho, né? Quem optou por investir, mesmo que tenha tomado capital para pagar a juros, ele teve uma valorização tanto do rebanho como da operação fantástica e está colhendo esses resultados agora. Então, decisões coerentes, focadas, tomadas no momento desfavorável, vai produzir um resultado no momento favorável. Então, nesse momento, o que o produtor tem que pensar? Ele tem que manter o projeto dele, ele é um pecuarista. Então, a pergunta que mais fazem para a gente hoje em dia é: compra o bezerro nesse preço ou não? Qual é a tua opção? Se não comprar bezerro, se a tua fazenda é de recria e engorda, qual é a opção? Né? Você vai ter que continuar o projeto, vai ter que se preparar para não transformar essa compra de bezerro numa frustração. Não sabemos o que o mercado vai dizer lá na frente, eu concordo, aí eu acho que foi o Carlos que comentou, nós mudamos de fato de patamar de preço, não acho também que vai subir para sempre, a gente não sabe até que nível vai, talvez depois o Rogério até contribua mais com essa discussão, mas não volta para os patamares que a gente estava lá atrás, né? A pecuária mudou de patamar de preço, mas você não pode tomar essa decisão contando com o preço, você tem que avaliar se o teu projeto paga a conta com aqueles animais, né? Com esses preços de mercado que você está tendo que tomar nesse momento, né? Tá certo, Maurício. Já a gente fala novamente. Bom, eu quero agora trazer aqui as informações a respeito de se paga a conta, né? Talvez esse seja o grande ponto de vista nesse momento em relação à aquisição desses animais. Aqui na hora que estávamos nos comerciais, a gente falava a respeito da dificuldade na aquisição de animais de reposição, seja o boi magro ou seja o bezerro, e comentávamos, né, que nós estamos tendo realmente uma oferta muito restrita de animais. Então aqui vou falar com os 2 pecuaristas que estão aqui conosco, o Carlos e o Rafael. Como é que está acontecendo essa absorção, essa compra desses animais, Carlos, neste momento? A aquisição está fácil, está acessível ter esses animais? Tem disponível?
Então, Caio, a gente tem observado que a gente tem vendido um boi gordo ou vendido uma novilha, a dificuldade é muito grande pela proporção de troca que a gente tem feito. Eu tenho observado que essa falta de chuva, essa escassez hídrica um pouquinho que a gente está tendo, eu tenho observado que a gente tem pouco pasto também, o produtor tem vendido e tem reposto parcialmente o rebanho dele, pela dificuldade dele encontrar o animal, e os preços estão elevados e o insumo também tão caro, mas é que nem o Maurício falou, ele não pode parar. Se o processo dele é de recria e engorda, ele tem que vender, ele tem que repor o estoque dele, porque senão ele vai comer o produto dele e ele não vai ter sequência do tipo de trabalho que ele vem fazendo. Então acredito que ele está correto, ele tem que desenvolver esse projeto que ele vem sendo tomado. A nossa pecuária é uma pecuária de gestão, que a gente não prevê isso a longo prazo, né? As reformas de pastagem, as adubações, tudo, a gente às vezes tem dificuldade de enxergar a longo prazo o que isso vai trazer de benefício para a propriedade. Então eu vejo que a gente tem que seguir investindo dentro das medidas que a gente consegue, fazer os investimentos à medida que você tem lastro para fazer isso, recorrer às vezes, que nem o Maurício falou, a um financiamento, alguma coisa, mas sempre fazendo com aquelas economias adequadas e buscando o máximo de rentabilidade, fazendo a gestão bem enxuta da fazenda. Porque se você não investir, se você ficar naquela pecuária antiga, para você rodar o seu mês, as suas despesas, fica muito difícil. E eu também percebo que hoje o produtor que tinha a recria engorda e tinha possibilidade de fazer a cria, ele está voltando, ele está migrando, porque ele está vendo esses preços assim avançados do bezerro, do boi magro. Então está faltando um pouco de matriz, até a matriz está muito valorizada, eles estão investindo bastante em matriz, e vamos verificar qual que é a hora que essa matriz vai produzir o bezerro e que hora que esse bezerro vai chegar no mercado para dar uma equalizada e fazer com que essa reposição fique mais acessível ao quem vai fazer a recria e engorda. Eu acredito que a retenção de matriz está acontecendo agora, mas isso vai repercutir daqui um ano, daqui 2 anos, que vai repercutir de ter esse bezerro com maior facilidade de aquisição. E acredito assim que sempre quem regula os valores é o mercado é soberano e ele que define quanto que vai custar o bezerro, qual que é o valor do boi gordo, o mercado que é soberano. Rafael, vou trazer agora 2 lembranças. A primeira delas era em relação à sua participação. Você está sempre presente nos eventos do Sindicato Rural, do próprio Movimento Nacional dos Produtores, grandes eventos que tem no estado do Mato Grosso do Sul, sempre encontrei você neles. Eu estava lembrando agora, lá no ano 2000, eu era estagiário na Embrapa, gado de corte, e já se falava a respeito e sempre se falou a respeito do produtor rural precisar tratar a questão das suas pastagens como uma cultura. Essa questão desse investimento, esse reinvestimento na propriedade, pelo menos entre os membros do Movimento Nacional dos Produtores, isso tem ocorrido de uma forma mais ampla para conseguir manter ou dar manutenção para a alimentação desses animais na fazenda? Eu acredito, eu não tenho esse número, mas o Maurício deve ter, mas eu acredito que possa fazer muito mais. Se você pegar o percentual de produtores que estão fazendo, é muito pequeno, posso fazer muito mais. E este é o momento, como você disse, o Marcos Favanelli disse, que não é a hora de crescer, é a hora de melhorar a casa. Então esse é o momento de você realizar esse lucro. Você está matando um boi hoje, que você comprou um bezerro lá atrás a R$ 1.500, você mata o boi hoje, compra um bezerro, repõe só um bezerro, não aumenta seu rebanho e reforma suas pastagens. Então pega 20% da sua fazenda, corrige, põe calcário, põe potássio, faz tudo certo, faz uma produção de capim muito boa para o ano que vem. E aí você vai ter uma arroba produzida muito mais barata na sua propriedade. Então eu acredito que tem muitos produtores fazendo, assustando um pouco pelo custo de produção, a semente subiu muito, o óleo diesel acabou de subir, a gente veio do óleo diesel na pandemia de R$ 2,60, um óleo diesel antes pandemia de R$ 3,30 e um óleo diesel hoje posto na fazenda a R$ 4,00 no estado de Mato Grosso do Sul. Então esses custos vão assustar um pouco o produtor, mas eu acredito que, igual o Furlan falou, o produtor tem que acreditar, investir, continuar do mesmo tamanho e preparar para um futuro melhor para o recriador. Diferente do criador. Hoje o criador está numa situação boa, ele pode melhorar a sua fazenda e continuar vendendo e até aumentar um pouco a cria. A gente vê e consegue ver isso nos números, né? Um bezerro hoje no Mato Grosso do Sul a R$ 2.800, R$ 2.900, ele custa para um criador 10 arrobas de boi.
Um boi vendido hoje a 19 arrobas, nós estamos vendo que o valor que tira da venda do boi está sendo maior que a metade, mais 50%. Então o cara quando vende um boi, ele está tirando 10 arrobas desses boi que é composto por 19 arrobas, e isso é um número alarmante, que tem que tomar cuidado com o recriador. Então volto a dizer, ele pode continuar com o seu rebanho e melhorar a sua fazenda, implementar cercas elétricas, botar aguada, reformar a maior quantidade de pastagem, se ele já reforma. Eu acho que o foco seria bem nesse sentido. Se existe muitos produtores fazendo isso, eu não tenho esse número, o Maurício pode ter. Acredito que o número é pequeno, porque os produtores não conseguem ter a gestão, como o Furlan falou, a de longo prazo. Quanto custa hoje um pasto hoje e quanto vai diminuir em porcentagem no seu preço da arroba produzida na fazenda? Esse número o produtor não consegue enxergar, ele não consegue ter firmeza para tomar essa decisão. Bom, e essa pergunta eu vou fazer então daqui a pouco para o Maurício e vou fazer para o Caio também, né? Essa equação, como é que a gente fecha, porque antes eu vou até Araçatuba. Araçatuba é uma das praças mais tradicionais de negociação de gado do país e que sempre traz ali um grande comércio em relação aos bovinos. E é um lugar também que nós podemos exemplificar que teve uma redução muito forte nos últimos anos no tamanho do seu rebanho. É por isso que nós vamos para lá agora. Vou conversar com o repórter Gustavo D'Angelo, do Canal do Boi, que fala ao vivo conosco. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. Exatamente, eu falo ao vivo aqui da Praça do Boi, né? A praça conhecida aqui em Araçatuba, já que a cidade é conhecida nacionalmente como a capital do boi gordo, né? Araçatuba, então, uma referência aí, né, na praça de negociação, o valor da arroba, mas Araçatuba no passado já teve um envolvimento maior com a pecuária, né? Na época, inclusive, em que os pecuaristas negociavam, aqui eu vou até pedir para o cinegrafista mostrar aqui o espaço, era aqui então que os pecuaristas negociavam a arroba do boi gordo, faziam os negócios realmente, venda e também compra de gado, tudo acontecia nesse local onde eu estou falando. Isso há 30 anos, no decorrer de 30 anos, isso foi acontecendo. Araçatuba, então, ao longo dos anos, foi perdendo esse destaque na pecuária, outros segmentos foram chegando, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? O setor canavieiro chegou aqui, se instalou, diversas usinas vieram para cá, empregando muitas pessoas, né? Mas Araçatuba gira em torno ainda do agronegócio, aqui também concentra-se na região um grande polo de genética e, obviamente, isso coopera, né, isso contribui com a economia do local. Nós temos também grandes nomes, referência, né, que saíram aqui da cidade, como, por exemplo, o Tião Maia, né, conhecido Tião Maia, que foi dono de um grande frigorífico, um frigorífico conhecido aqui na cidade. Hoje, para atualizar vocês, muitos pecuaristas ainda residem aqui na cidade, só que têm propriedades em outros estados. Isso por conta de valor de terra, eles preferiram comprar em outros locais, mas ainda residem aqui na cidade. Essa é a realidade, então, da cidade. Alguns setores, né, como eu disse, o canavieiro vem se destacando. Além disso, o setor produtivo de grãos, a gente nota que ao longo dos anos também obteve um crescimento. Então, basicamente, a economia da cidade gira em torno desses setores do agronegócio. O agronegócio segue firme aqui na região, principalmente também a pecuária leiteira, que é bastante evidente. E nós temos também as indústrias e o setor de prestação de serviços. Então, só para encerrar, Araçatuba, é claro, vai continuar contribuindo aí com o agronegócio, nunca vai perder esse vínculo aí com a pecuária e também com a agricultura, e a gente espera aí contribuir ainda mais com o agronegócio brasileiro. Fabiano, eu volto com você. Gustavo, uma boa tarde a você, obrigado pela participação. Bom, essa pontuação do Gustavo ela é interessante para mostrar em relação à competitividade e aquela tal equação que nós estávamos falando agora. E é por isso que eu direciono essa pergunta ao Caio. Caio, nós vimos agora, e Araçatuba é um desses exemplos, nós tivemos encarecimento da terra, quanto mais ela pode ser utilizada, é natural que ela venha ficar com valores mais elevados, e os pecuaristas procuraram outras áreas para produzir. Como que o produtor rural, o pecuarista, pode chegar a equacionar
uma situação na qual ele produz o seu alimento, invista nas suas pastagens para garantir a alimentação e, com isso, o produto para envio à indústria frigorífica? O que nós observamos a frase mais bendita, eu acho, para esse momento, é que o mercado é soberano, né? Então, realmente mostrou aí os dados em que o produtor está migrando de São Paulo, comprando em regiões menos valorizadas, e a gente percebe isso de forma muito clara, que a nova frente da agricultura não é mais em regiões distantes, e sim na própria pecuária, né? Então, o agricultor está investindo na pecuária porque ele entendeu o conceito de integração, que faz muito bem, é muito saudável para o solo, traz benefícios tanto para a cultura da soja quanto para a cultura do boi, e isso faz com que tenha uma margem mais acentuada, porque você está aproveitando o que a terra tem de melhor. Lembrando que nós estamos vivendo aí num cenário de insumo muito caro, né, de rações num preço muito elevado, num patamar muito elevado, por conta do aquecimento do mercado. Então, a gente tende a acreditar que o mercado vai continuar aquecido, mas a gente não sabe também quando que esse ciclo pecuário vai virar, né? Então, quando essa disponibilidade de bezerro vier à tona, quando tiver altas ofertas, que é o que eu acredito que possa acontecer a partir do ano que vem, até o Maurício pode citar muito bem esse ciclo para nós. Eu acho que aí a conta ela passa a ser outra, mas por enquanto realmente a tecnificação, aquele produtor que já está entrando com a integração, que já está entrando com pasto mais adequado, que está entrando mais adaptado à seca, ele realmente vai ter uma vantagem muito grande neste ano, tá? Por conta do preço do milho, tá? Se a gente tivesse um milho barato, como há 6, 7 anos atrás, nós realmente estaríamos um pouco mais tranquilos, né? Então, realmente é um momento de muita tensão, né? E de não ficar tanto na especulação, porque qualquer conta que você fizer hoje, o prejuízo pode ser grande. Tá certo, Caio. Já a gente conversa com o Maurício mais uma vez. Antes, eu vou conversar com o meu colega aqui de redação, o jornalista Douglas Ferreira, do portal sba1.com e também das mídias sociais do Canal do Boi. Douglas já está aqui conosco e tem participação de público, não é isso, Douglas? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o programa Agricultura BR e também aos convidados. Olha só, nós temos uma pergunta que chegou através de nossas mídias sociais para Andréia Mesquita. O varejo tradicional de carnes do Brasil passou por uma forte pressão há alguns anos atrás, nos grandes centros. Foi reestruturado e hoje atinge nichos importantes de mercado. Como que isso foi feito? A pergunta foi direcionada para Andréia Mesquita, Fabiano. Certo, Douglas Ferreira, jornalista aqui do Canal do Boi, do portal sba1.com, também das mídias sociais. André, está comentando aí essa reestruturação que ocorreu, creio que nos grandes centros, né? Chegou até ser ameaçado esse comércio varejista há alguns anos e se reestruturou. Responda aí, por favor, o telespectador, André. Não sei se foi alguma questão no meu áudio, mas eu não escutei a pergunta. Se você quiser repetir, por gentileza. Vou tentar reformular aqui a pergunta, então, Andréia. Telespectador enviou uma pergunta aqui para o Canal do Boi, o Douglas Ferreira acabou de fazê-la. Ele estava dizendo o seguinte, que há alguns anos o comércio varejista de carnes, principalmente nos grandes centros, passou por uma situação de muita pressão, né? Chegou a ficar ameaçado pelas grandes redes, e ele se reestruturou. Como é que isso aconteceu e como isso pode ser utilizado de exemplo para repensar também as questões junto ao consumidor de carne bovina? Bom, acho que posso pegar um pouquinho da resposta de cada um dos nossos colegas aqui, que foi falado em gestão, foi falado em previsibilidade, foi falado em se organizar para entender o que cabe para aquele projeto. Então, o varejo de carne ele começou a se diferenciar, entendendo que seguir no mesmo formato, no mesmo modelo, sabendo que o consumidor mudou, não traria os mesmos resultados. A gente fala muito aqui no território da carne, da casa de carne 4.0. O que seria isso? Eu sou orientada para o consumidor. Eu existo para atender uma demanda do consumidor. Diferente do que a gente vê na pecuária, que eu estou fazendo um comércio
B2B, né? Aqui no varejo eu estou falando com o consumidor final que tem interferências e influências de vários lados, principalmente agora que a gente tem grande acesso ao que acontece no mundo. Então, o varejo precisou e está passando por essa fase, né? Quem não fizer, de fato, vai sair da atividade, precisou entender que eu sou orientado para o meu cliente, e o que o meu cliente quiser, como foi falado pelo Caio muito bem, o mercado é soberano. Se eu conseguir atender essa necessidade do meu cliente, eu vou me dar bem. E uma das necessidades é, não necessariamente eu preciso, assim como foi falado aqui a questão de Araçatuba, não necessariamente eu preciso estar nos melhores pontos comerciais para me diferenciar, desde que eu tenha uma boa malha, né? Um bom serviço de entrega, desde que eu tenha uma presença digital, desde que eu tenha organização tecnológica também, pensando no varejo. Esse é o varejo 4.0, que é orientado a dados, olhando a necessidade do consumidor, e não necessariamente eu preciso ter a loja conceito no lugar mais valorizado da cidade. Eu posso sim ter o famoso, a gente chama aqui do Dark Butcher, que é um açougue de portas fechadas para o consumidor, mas que se o cliente precisar receber no menor prazo possível em casa aquele produto que ele me falou que ele quer, ele não precisa nem saber o nome do corte. É só ele me dizer que ele quer aquele determinada quantidade para aquela quantidade de pessoas, com aquele preparo esperado, e eu vou entregar até ele. Então, definitivamente, quem não se orientar ao consumidor no varejo 4.0 tende ao insucesso. Tá certo, Andréa Mesquita. Andréa Mesquita, eu vou até me despedir da Andréa agora, eu sei que ela tem um compromisso já por esse momento. Quero agradecer sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e desejar você uma ótima tarde. Obrigada, Fabiano, que eu agradeço, uma excelente discussão a todos vocês, e vamos falar mais sobre o assunto, que para mim é sempre um prazer estar aqui contigo. Um abraço. Tá certo? Um grande abraço, obrigado pela participação. Eu vou aproveitar então, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem participação de consumidor. Nós vamos voltar a falar com os nossos convidados, trazendo mais destaques a respeito deste importante assunto da cadeia produtiva da carne bovina. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é o 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta, é o canal do Boi presente nas discussões, naquilo que é importante para o produtor rural brasileiro. E olha, muita gente está participando do programa, mandando mensagens, mandando um alô aqui para nós, assim, te agradece demais. Mande suas perguntas, 67991733737. Quem mandou aqui uma mensagem para nós é o Afonso Líbero Rosalém, administrador rural e técnico em agropecuária do Mato Grosso do Sul. Mandou um abraço ao Rafael Gratão, filho do seu ex-colega da Empaer, doutor Gratão. Mandando um abraço aqui para você, Rafael. Obrigado pela participação aí do Afonso, participando aqui nossa audiência. Bom, falei em audiência, eu vou conversar agora, trazer a participação do Rogério Goulart, titular da Carta Pecuária, comentando a respeito das questões da pecuária brasileira. E o Goulart falando um pouco então a respeito desse tema que você acompanha conosco agora. Goulart, obrigado pela participação. Questões importantes para a cadeia produtiva da carne. Olá pessoal, tudo bem? Bom, o mercado de boi gordo em 2021 é impressionante como está firme em plena safra, né? A gente esperava que aí o mercado já começasse a entrar um pouco mais de animais agora no primeiro trimestre, e não é isso que a gente está vendo não. A escala de abate ainda muito enxuta, as escalas médias no Brasil trabalham aí, por incrível que pareça, nas mínimas do ano, então não está fácil comprar boi não. Boi principalmente para exportação. As exportações deram um pouco de trégua, né? Mas ainda estão firmes ainda, no modo de dizer. Porém, a arroba já está bem acima de $50, né? Que não é mais um valor, vamos dizer assim, o melhor valor do mundo para o preço do boi gordo para exportação, mas ainda assim o apetite externo, principalmente chinês, está firme e forte. No mercado interno, a falta de produto, principalmente aí da oferta de fêmeas, pressiona as cotações para cima no varejo e no atacado. Se bem que as margens da indústria, gente, eles não estão conseguindo repassar esses valores aí para o supermercado. Então, as margens da indústria estão bem estreitas, mesmo com a arroba nesses níveis e mesmo assim com os preços de carne, né, nesses preços. E não podemos deixar de citar a reposição, né, dos seus melhores preços históricos. O bezerro está no maior preço dos últimos quase 40 anos, tá bom? Um abraço.
Grande abraço ao Rogério Goulart, está acompanhando também aqui a nossa mesa redonda. E é por isso que eu vou falar com o Maurício Nogueira mais uma vez. Maurício, essa questão da indústria, quando a gente fala da indústria, a indústria é plural. Ela tem muitas características distintas. Em relação principalmente à indústria frigorífica exportadora do Brasil, ela fechou bons negócios, bons volumes embarcados e com um câmbio muito favorável a essas indústrias. Inclusive, isso mudou totalmente o patamar e também os balanços dessas empresas. Como é que está a situação dessas indústrias hoje? Quando a gente fala de indústria, principalmente a indústria frigorífica exportadora do Brasil, como é que está esse cenário? Bom, Fabiano, o cenário para a indústria exportadora está muito favorável, né? Então, a gente precisa analisar uma dimensão da questão cambial que geralmente não é comentada, que é a hora que você exporta com câmbio favorável, o tanto que isso rentabiliza uma indústria aqui no Brasil, né? Então, esse ganho, ele é direto. Às vezes a gente pensa no câmbio só como uma questão de acesso a mercados, a carne ficou competitiva e assim por diante. Não é só isso. Você tem a rentabilização disso. Então, nós temos um mercado internacional demandante e vai continuar demandando. Então, eu acho que o grande aprendizado que a humanidade tem aí com a questão da pandemia e que tem que tomar isso como decisões para os próximos anos, para a gente não repetir o erro, é que o homem comum, né, o homem que eu digo é homem e mulher, né, o ser humano, vai atrás de proteína. Se eu não entregar proteína com qualidade garantida, bem trabalhada, produzida, ele vai na natureza buscar, né? Então, tem um dado fantástico aí, que é a mesma proporção de gente que passa fome, que cerca de 800 milhões de pessoas, todo dia come algum produto da fauna. Então, o risco de mercados como aquele de Wuhan gerar outro vírus que vai criar, né, as catástrofes que nós estamos vivendo aí, só em 2020, a proporção de perda da economia mundial é equivalente a 3 vezes a economia brasileira, né? Então, imagina quantas pessoas vão morrer por conta do empobrecimento, né? Nós estamos falando só a conta das mortes pela pandemia. Então, tudo isso só para dizer uma coisa, o mercado vai continuar demandando, né? Então, mesmo que o câmbio caia e o dólar comece a minar um pouco a competitividade da carne brasileira, ela vai continuar sendo demandada. Nós temos que montar agora uma indústria que consiga se organizar para atender o mercado interno e o mercado externo. Isso a gente faz dentro do patamar que a gente tem aí, né? Mas isso não é uma coisa fácil, Fabiano. Então, no caso do frigorífico exportador, 60% a 70% do que vai para fora provavelmente é composto de dianteiro e miúdos, né? E a grande proporção do bovino que vale mais no mercado interno é justamente o traseiro. Então, para esse frigorífico que exporta, ele rentabiliza no dianteiro e coloca o traseiro, aqui no Brasil, no mercado interno, até a preços mais competitivos que os outros que só têm o mercado interno. Então, ele prejudica ainda mais o frigorífico que não exporta, que a maior renda que ele consegue no mercado interno é no traseiro, né? E esse traseiro está sendo mais ofertado em relação ao dianteiro proporcionalmente. Então, para a indústria exportadora, claro que o ano está favorável. Então, ele consegue pagar o boi no preço que está, continua se capitalizando, rentabilizando, crescendo, né? E para a indústria que não exporta ou que tem um perfil de exportação menos eficiente, o ano está extremamente complicado, né? Quando a gente analisa, a gente só pode fazer uma análise setorial, né? Mesmo que a gente tiver o acesso de uma indústria, não vou poder sair divulgando o resultado de uma indústria. Mas setorialmente, né, falando, nós temos um ano de redução drástica de margem na indústria do mercado interno, e quando isso acontece, nós saímos lá na frente com o mercado mais concentrado. Então, nós estamos vivendo um momento de concentração de mercado. Não digo que vai ter movimentos de compra de plantas, né? Alguém comentou aí da ociosidade das plantas frigoríficas hoje no Brasil, então não é interessante comprar, mas espaço em prateleira, espaço nas exportações vão ficar cada vez mais concentradas, né? Então, esse vai ser o cenário lá na frente, a hora que esse momento a hora que a gente conseguir administrar todo esse momento e se organizar, provavelmente mais para o final do ano, né? Que a gente ainda tem que analisar o que nós vamos ter de decisões agora
com todas essas notícias piores aí em relação à pandemia que a gente está vivendo agora. Tá certo, Maurício. Maurício, quero agradecer, aproveitar já e agradecer também a sua participação hoje no Agricultura BR2, nessa importante mesa redonda, grandes convidados. Você é sempre muito bem-vindo e nós gostamos muito quando você está aqui conosco. Obrigado, uma boa tarde a você. Muito obrigado, um prazer estar aí. Muito bem. Bom, e a gente segue por aqui, nós estamos falando sobre a cadeia produtiva da carne bovina. Bom, e tivemos alguns pontos de vista muito interessantes em relação à rentabilidade e custos de produção e principalmente esse aspecto, né, de consumo de carnes aqui no Brasil. E aí eu vou perguntar para os meus convidados que estão aqui nos estúdios aqui do Canal do Boi, começando pelo Carlos Furlan. Carlos, tendo em vista o que nós vimos nessa quase 1h30 agora que estamos juntos aqui, em relação às definições de pecuária, em relação às definições de custos de produção, como que deve ser a atividade desse pecuarista para estar nesse mercado aqui que o Maurício acabou de desenhar? Eu fiquei muito contente quando foi dito pela nossa colega que a carne mais premium, ela não teve tanta dificuldade em ser consumida, né? Talvez pelo número menor e pela quantidade de pessoas que pode pagar. Teve até elevação. Então teve até elevação e o consumo até se manteve, até subiu um pouco, né? Já no consumo desse produto, que é de um valor agregado menor, que a pessoa de nível menor, com mais dificuldade de escoar essa produção, mas eu vejo que o produtor, ele tem que continuar fazendo os seus investimentos. E eu observo também, eu estive até conversando com o mercado financeiro hoje de manhã, e essa Selic nossa que está tão baixa, para a pessoa ter uma rentabilidade monetária, bancária, ficou muito pequena. Então talvez é hora do produtor buscar informação e buscar o investimento que cabe dentro do bolso dele, na propriedade dele, para ele colher os frutos mais para frente, colocando gestão. Porque eu vejo também que na hora que o produtor vai querer investir na fazenda dele, agora que ele tem um sobrepeso em relação à arroba do boi, ele tem que saber qual que é a métrica que ele tem que fazer na fazenda dele, o espaço que ele tem que estar sendo desenvolvido, né? Parte da fazenda dele que ele tem que fazer os testes, para saber como é que ele usa o dinheiro dele e traga uma rentabilidade nos investimentos que ele faz. Então, para fazer isso, você tem que ter um pouco de conhecimento, buscar informação, ver o que o vizinho está fazendo, ver o que aquele pecuarista de sucesso está fazendo, para você buscar uma experiência já meio que pronta. Eu vejo que o produtor, se ele for fazer a experiência para ele testar o que ele tem que fazer, às vezes ele tem um pouco de dificuldade. Então, o conhecimento e a tecnologia que está aí à disposição, ela tem que ser muito bem analisada, ver aonde foi aplicado e o que deu certo. A gente tem os contatos com a Embrapa aí, que tem várias pessoas que já têm muitas informações, muitos testes feitos. Então, o produtor tem que buscar o conhecimento, buscar a tecnologia para sempre estar avançando e um passo à frente. Eu vejo hoje que as fazendas que estão ligadas ao Sisbov, que tem lista 3, aproveita a cota Hilton, procuram um mercado que tem alavancado um valor um pouquinho maior, que tem um sobrepreço às vezes na arroba, tem mais custo. Você produzir uma carne com mais gordura, com mais rendimento, com mais proporção de valores, ela detém mais trabalho. Mas nós estamos aí para trabalhar. Acho que o produtor brasileiro, ele é um pujante, ele é um fascinado por aquilo que ele faz. E eu acho que a gente está no caminho certo de produzir qualidade, né? E creio que gostaria de aumentar mais essa exportação de carne. Esse valor de 25% a 30% que a gente exporta, eu queria que fosse maior, para a gente conseguir esse sobrepreço, visto que um preço maior na carne para a gente exportar é difícil para o nosso consumidor consumir essa carne. Mas acho que as políticas econômicas devem ser melhoradas para melhorar o poder de compra da nossa população, para que a gente tenha um melhor preço no boi e que todos consigam se alimentar com a proteína animal, né? Rafael, mesma pergunta, como está preparado para esse mercado citado pelo Maurício Nogueira? Primeiramente, eu acredito que o pecuarista tem que olhar onde ele está. Nós estamos passando uma pandemia, algumas dificuldades, um ano atípico, como o Caio falou. E o segundo ponto é ele medir ele mesmo, né?
primeiro passo para um pecuarista é ele medir como é que estão os seus números. E a partir daquilo ali ele melhorar, né? Então ele começar a melhorar. Não ele pegar e olhar um mercado ou uma coisa que está muito longe da sua realidade. Então eu acredito que ele deve medir seus números, entender que a gente está em anos atípicos de muita mudança de preço, né? O mercado está muito incerto, né? Igual o Rogério Goulart falou, nós estamos num período de safra e o boi continua subindo e não tem boi. Então, quando o mercado está volátil, tem duas coisas a se fazer. Uma é aproveitar a oportunidade, né? Então, se o seu bezerro está dando lucro, está tendo um preço maior, por que não vender? Vamos vender o bezerro. Não é porque eu tenho caixa ou estou com sobra de caixa, não vão vender esse bezerro. Então, aproveitar essas oportunidades da volatilidade do mercado e também tomar cuidado com o revés, né? Com a volatilidade ao contrário, que dá o prejuízo quando você compra uma reposição muito alta. Então, voltando a falar, ele tem que saber os seus números e saber para onde ele quer ir. E ir de passos lentos dentro da sua realidade, olhando hoje, o antes e onde você quer chegar. Então, acho que ele tem que estar preparado. O Furlan falou, tem a Embrapa, tem a Associação do Novilho Precoce, tem o MNP, tem o sindicato. São várias entidades que têm a União dos Produtores, que lá dentro são discutidos o que é importante o produtor fazer para avançar em níveis de setor e também individual. Então, você pega novilho precoce, tem uma equipe hoje que vai até a fazenda, faz uma assessoria, faz um planejamento para o produtor, ajuda muito nisso. Então, acho que é a hora de ter calma, aproveitar as oportunidades e se preparar para as dificuldades, né? Muito bem, Rafael. Caio, a mesma pergunta e aí dando um incremento seguinte, como que isso tem conseguido mudar dentro da propriedade rural? Bom, o produtor que já tem um objetivo formado com relação ao nicho de mercado que ele vai atender, né, nós não podemos esquecer que o Brasil tem nicho para todo mundo, tem mercado para todo mundo, mercado externo, mercado gourmet, mercado commodity, e isso faz com que o produtor realmente entenda, faça com que ele tenha que voltar para a propriedade, entender o que ele produz para ele passar essa mercadoria de forma mais eficiente para o frigorífico. Ou seja, que carcaça que eu quero produzir para fornecer para qual frigorífico, né? Então, nós sabemos que frigorífico, dependendo do mercado que ele atende, que ele exporta ou que ele atende no mercado interno, ele vai ter um foco na carcaça, naquela característica do animal. Então, nós temos que entender o que a gente produz para saber vender de forma mais eficiente. É um pilar que muita gente esquece, que é o pilar do frigorífico. A gente tem saúde, nutrição e a gestão e esquece realmente do frigorífico, que é onde é o seu cliente que está comprando o seu produto. Então, é um momento realmente de fazer boas parcerias com o frigorífico, de contribuir com o frigorífico nesse momento de muita dificuldade. Eu acredito nisso também. Nós temos que entender que o frigorífico é um parceiro, não é um inimigo. Tá? Eu acho que já passou esse período realmente da gente acreditar que o frigorífico é um inimigo do pecuarista, e sim, tem frigoríficos fazendo um trabalho bacana e basta a gente fazer boas parcerias que a gente vai conseguir realmente ter o resultado na conta final aí, com certeza. Tá certo, Caio. Bom, nossa edição da Agricultura BR vai encerrando por aqui. Já estourei um pouco o tempo, não está exatamente no período certo, fizemos dentro do horário. Quero agradecer a audiência de todos, agradeço aqui os nossos convidados, obrigado pela participação, por estarem aqui conosco. Vou encerrando essa edição, você vai poder revê-la dentro de instantes no YouTube do Canal do Boi, essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas, na terceira edição, trazendo as informações sobre o mercado da soja, como é que vem o mercado futuro e principalmente as tendências. A todos, uma excelente tarde e até mais!